Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro. Qual o nome, naturalidade e posto? Natural do Ceará, posto suboficial. Nome? Raimundo Nonato de Abreu. Raimundo, qual atividade você exercia, se exercia alguma atividade antes de ingressar na Marinha, quando era rapazinho? Eu fui agricultor, jardineiro, trabalhei em olaria, fazendo tijolo, tudo isso, né? Então você ajudou a seus pais quando era rapazinho, né? Isso. Como você chegou à Marinha? Quem te indicou? Foi jornal, rádio, amigos? Não, me alistei no Exército, aí de lá eu pedi para ir para a Marinha, né? E daí eu fui convocado, né? Foi daí que eu ingressei na Marinha, né? Através do Exército, entendeu? Você foi conscrito em Natal. Natal. Praça de que ano? 58, praça de 59. 58. Incorporado em 58, praça de 59. 59. Quanto tempo demorou o seu curso lá em Natal? O primeiro foi 6 meses. 6 meses. Muito bem. Fala alguma coisa sobre a sua aprendizagem para a marinharia lá em Natal. Como é que foi seu curso? Bem, o primeiro curso, foi logo quando eu ingressei na Marinha, foi só na escola, né? Só preparativo, né? Aí depois, há muitos anos, uns 4, 5 anos, que eu fiz seleção e fui convocado classificado para cursar a MR. E no seu curso para ser marinheiro, formação de marinheiro, você teve uma boa colocação, teve um bom desempenho? Eu sempre tive uma boa colocação. Entendeu? Alguma coisa te marcou, chamou a atenção, trouxe uma boa recordação, um instrutor, uma pessoa que te orientou dentro da Marinha, na escola? Não, só por mim mesmo eu que procurei me, entendeu? Pô, desenvolver, entendeu? Através das orientações dos instrutores, né? Dos professores, né? Bom, terminado o curso em 59, você embarcou para o Rio de Janeiro. Não, embarquei no caça-pau. Lá mesmo, em Natal? Lá em Natal. De lá, embarquei no navio patrulha, né? Piraju. Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco lá. E que ano você veio para o Rio de Janeiro? Em 60. Em 60. Embarcou em que navio em 60? Ariparreira. Navio de transporte Ariparreira. Quanto tempo você ficou nesse navio? Foi só o transporte mesmo. Só o transporte? De lá para cá. Sim, lá para cá. E quando chegou aqui, embarcou aonde? Qual foi a tua organização militar? Aqui, quando eu cheguei, fui direto para o quartel de marinheiro e de lá
fui destacado para o navio Baiapendi. Baiapendi. Eu fiquei a minha parte toda de lá, né? CT Baiapendi. Foi de lá que você saiu para ser desligado da Marinha? Foi de lá. Foi de lá, muito bem. Como você se envolveu nos acontecimentos do Sindicato Metalúrgico? Como você chegou até o sindicato? É porque eu era sócio da associação e eu era advogado, delegado também. Você é delegado do Baiapendi. Então você ficou lá uns 3 dias lá, com todos os marujos lá? Isso, lá no sindicato. Muito bem. Quando você saiu do sindicato, você voltou para o navio ou foi desligado imediatamente? Não. Eu estava destacado ainda no Ari Parreira, certo? Porque o navio ia viajar, estava preparando, né, fazer reparo para viajar. Né? Aí eu fiquei, aí depois do golpe, é que a gente foi desembarcado por quartel de marinheiro. Aí de lá, já depois de cursado, né, aí eu fui, de acordo com a minha colocação, que no curso eu fui segundo colocado na minha turma. Né? Então você cursou depois do Sindicato Metalúrgico? Chegou a cursar? Eu tinha cursado já. Já tinha cursado? Estava vindo de Natal. Sim, já tinha cursado. Não, já tinha cursado profissionalmente. Já tinha cursado. E estava vindo de Natal para cá, para o Rio. Sim, e qual foi seu envolvimento no Sindicato Metalúrgico? Como você via aquele movimento lá no Sindicato Metalúrgico? Você sabia que ia dar problema? Não, porque na época eu não me ligava em nada para esse negócio de política, essas coisas. Eu fui de acordo com muitos colegas, né? Certo. Que foram e eu também fui nessa, né? Então você foi para comemorar 2 anos de fundação da AMFNB. Isso. Da AMFNB. Muito bem, você assistiu, como eu também, todos estavam lá, o discurso do Anselmo. O que você achou do discurso do Anselmo? Ele realmente, você sentiu que tinha influência de políticos, de sindicalista, ou você pensava que dali tinha sido saído do Anselmo? Na época não. Não tinha ideia nenhuma que aquilo como isso era político. Né? Não tinha ideia. Bom, então nós saímos de lá, e você saiu de lá, como todos nós, e fomos para o quartel do Exército. Isso. De lá você voltou para a sua organização militar? Voltou para seu navio? Voltei para o navio que eu estava destacado, né? Destacado. Aí de lá que eu fui desembarquei para o quartel de marinheiro de novo. Quartel de marinheiro. Você foi condenado, não é isso? Cumpriu pena. E você foi preso logo após, no mesmo ano de 65? Não. Eu fui preso só em 66. 66. Quando você tomou conhecimento da sua pena, que você estava condenado? Eu estava através dos jornais que saíram. Jornais. O pessoal que foram condenados a... quantos anos de cadeia que foi dado, né? 5 anos e pouco. 300 e sei quantos, né? Foi 280 anos para todo mundo. Entendeu? Poxa. Me diga uma coisa, você foi preso aonde? Em casa? Eu continuo trabalhando. Certo, Aí certo. quando eu saí quando eu saí do quartel de marinheiro, aí fui destacado no Saldanha, na época. Zé Bonifácio. Zé Bonifácio. Que era a sede da frota, né? Ali, entendeu? Aí eu fiquei lá. Aí quando é que saiu quando veio a ordem para expulsar todo mundo, entendeu? Aí eu saí novamente de lá do Zé Bonifácio e voltei para o quartel de marinheiro. Quartel de marinheiro. Aí de lá que foi expulso. Então você foi expulso e depois é que você foi preso? Depois de muito tempo. Eu fiquei trabalhando. Estava trabalhando, né? Trabalhando. Então você foi preso no seu trabalho, em casa, como é que foi a sua prisão? Eu trabalhava na Gonçalves Dias, numa empresa de artigo de dentário, perfumaria, prataria, artigo de cachorro. Entendeu? E eu estudava lá no calabouço. Aí, naquela época, o comércio fechava às 6h30, né? Aí, quando o comércio fechava, eu saía de lá para ir para o calabouço, que eu almoçava e jantava lá. Entendeu? Aí, quando eu saí do trabalho
que atravessei ali a galeria ali, entre Rio Branco e a Gonçalves Dias. Aí 2 caras fortes, aí um de cada lado, né? Aí me prenderam, né? Me prenderam. Aí me levaram pro DOPS. Fiquei 3 dias lá no DOPS. Sim, pode contar. Agora, de lance aí, você foi do DOP, depois para onde? Conta sua cadeia toda. De lá fiquei 3 dias lá, aí fui direto pro Corpo de Fuzileiros Navais. Certo. Aí fiquei lá mais ou menos uns 3 dias também lá, de novo. Aí de lá é que fui direto para penitenciária Dias Moreira. Tudo isso mais ou menos no ano de 66. Isso já de 66. 66. Isso foi em outubro que eu fui preso dia 26 de outubro de 66. Você chegou a Ilha Grande, tirou cadeia em Ilha Grande, cumpriu pena na ilha. Então me conta aí como é que foi que você saiu daqui de Dias Gomes para lá, Dias Moreira para lá. A gente estava na Dias Moreira, aí de lá a gente foi para Lemos de Brito, que todo mundo foi reunido lá, o pessoal que estava coordenado, o pessoal de Marinha, foram tudo para lá. Aí houve aquela fuga, né? Aí no dia da fuga, aí que o pessoal saiu, aí quando foi meia-noite, aí tudo batendo lá nos cubículos do pessoal, né? Mandando o pessoal sair sem nada, né? Aí fomos direto pro parlatório lá, que tem um parlatório que recebia o pessoal, as visitas, né? Aí de lá, isso já de madrugada, era meia-noite de madrugada. Aí colocaram a gente naqueles carros da polícia, aqueles fechados, aqueles ônibus, né? Direto para o Arsenal de Marinha. Por coincidência, o mesmo navio que eu servi a vida toda lá. Aí os colegas estavam tudo lá, que nós estávamos lá, né? Certo. Aí os caras tudo lá, o navio em porto de combate, né? No caso, né? E os caras lá tudo armados, né? Aí os caras olhavam para mim e falavam assim, né? Como que dizia, pô, não posso fazer nada. Aí eu fui algemado, eu e o Senna. Vocês dois foram juntos? Junto pelo pé, algemado pelo pé. Ele no lado e eu no outro. Todo mundo foi algemado, né? Aí o navio ia na frente, né? E a corveta atrás em porto de combate, né? Até a Ilha Grande. Até a Ilha Grande. Bom, você, de Marinha, com você nesse dia, só foi você e o Senna? Não, muita gente, pô. Todo mundo que estava lá na Lemos de Brito, todo mundo foi. Dê o nome de alguns, você se lembra aí de Marinha que foi com você nesse dia? Na época foi muita gente. Muita gente já morreu, né? O Chagas, o Gonzaga, muita gente que agora não me lembra, assim, o Pires, o Valdir, e muita gente, cara, mas não... Muita gente. Delgado, o Bola. Foi um time lá completo. Tinha mais de 60 pessoas. Mais de pessoas. E quando vocês chegaram lá na ilha, qual o tratamento dispensado por você? Foi um tratamento de preso comum ou alguma coisa especial? Não, aí quando nós chegamos lá na ilha, fomos recebidos lá na sala, né? Aí todo mundo lá foi recebido, aí de lá foi distribuído para os cubículos, né? A gente ficou 6 meses sem sair, sem tomar banho de sal. 6 meses? Saía só para tomar café, almoçar, jantar e tomar banho. Vocês ficaram... E voltava. Vocês ficaram presos com os presos comuns ou separados? Não, fiquei separados, galeria separada. Separados. Quantos anos de cadeia você puxou lá? Eu fiquei quase 4 anos, porque eu fui condenado a 5 anos e 1 mês. Sim. Aí depois foi renovar o Código Penal Militar. Aí de 5 anos e 1 mês passou para 4 anos e 1 mês. Eu tirei praticamente o tempo todo, porque eu fui preso em 69, né? Aí saí em julho de setembro de 1970.
Você foi preso em 66. É. Em 66. Tô 3 anos e quase o tempo todo já. E vocês tinham alguma atividade lá na cadeia? Faziam alguma coisa? Lá não. Não faziam nada. Aqui, quando eu estava na Lemos de Brito, sim. Não todos, a minoria trabalhava. Eu trabalhava no serviço de psicologia, né? Eu com Sena, Preste e outros colegas lá, entendeu? A gente estava na Lemos de Brito, a gente saía de manhã depois do café, ia para lá, voltava para almoçar, voltava novamente para lá, quando era de tardinha, e voltava novamente para Lemos de Brito, entendeu? Você conheceu algum marinheiro preso lá chamado Felipe Melo? O Felipe teve lá com a gente. Felipe teve com a gente. Felipe Melo, né? Acho que é Melo, é Felipe. É Felipe, ele era... É aquele que morreu? Morreu. Que tinha negócio de uma granja, né? Ele lutava boxe. Ele boxel, ele era um cara forte. Eu sei que é o Felipe que ele teve com a gente também. É isso mesmo. Deve ser ele. Bom, e você que saiu de lá, foi movido por uma ação judiciária de algum advogado ou saiu porque a pena acabou? Como é que foi a sua saída? O tempo acabou. Acabou a tempo. Acabou. Muito bem. Porque na época quem era o advogado antes era o Sobral Pinto. Sobral Pinto, né? Muito bem. Ele foi até uma vez ele não, o outro advogado que trabalhava com ele, né? Na época, quando a gente estava lá na Lemos de Brito, ele foi uma vez falar com a gente, entendeu? Uma vez só. Aí depois tive que esperar mesmo o tempo, completar o tempo e sair, entendeu? Após sua saída da prisão da Ilha Grande, o que você foi fazer? Foi trabalhar em quê? Como é que foi para arranjar esse emprego? Quando eu saí, eu tinha uma colega que trabalhava lá na companhia de gás. Entendeu? Aí tinha um colega que trabalhava lá, conhecido, né? Aí foi assim que eu saí, né? Logo, assim que eu saí, né? Na mesma semana que eu saí, falando com ele me indicou, fui lá, né? Eu fui lá trabalhar de servente, né? Bater ferrugem, como batia no navio. Porque lá tinha, lá na companhia de gás, tinha lá aqueles painéis, aquele negócio para bater ferrugem, aquele negócio todinho. Aí eu fiquei um mês e 15 dias, né? Aí um dia eu saí e fui na cidade. Aí encontrei um senhor que trabalhou comigo antes de ser preso, lá na Hermani que eu trabalhei. Ele tinha saído de lá, que já tinha fechado, essa loja tinha fechado nesse período, a loja foi fechada. Entendeu? Aí ele estava trabalhando na importadora do Guanabara. Aí ele falou comigo, né? Eu falei com ele falou, né? Aí falei que estava trabalhando assim, entendeu? Perguntou se você não quer vir trabalhar com a gente aqui. Eu digo, eu posso vir, entendeu? Aí ele falou lá com o cara lá, que era um dos donos, né? Aí eu expliquei para ele, né, que eu tinha saído. Expliquei a situação, né? Para depois não ficar... Porque o nego não queria dar emprego pra gente, né? Como você sabe disso, né? Aí expliquei, né? Que eu tinha sido na Marinha, tinha sido expulso, fui preso, entendeu? Saí agora recente, entendeu? Pô. Aí o cara, não tem problema não, entendeu? Aí, nessa brincadeira, eu fiquei 25 anos. Se aposentou lá? Não, se aposentei depois, porque antes de me aposentar, eu saí de lá da importadora, porque estava fechando as lojas, né? Aí na época, quando continuo trabalhando lá, né? Aí teve uma época que quando eu saí o negócio da Marinha, né? Eu fui pedir para sair, né? Eles não deixaram, não, você não sai não, porque, entendeu? Você continua trabalhando aqui, tudo bem, tudo bem. Aí quando foi um certo tempo, né? Quem estava trabalhando lá, a situação estava ficando ruim, entendeu? Aí perguntou se eu queria sair. Eu digo, bem, na época eu queria sair, mas no momento não. Bem, se me pagar tudo que eu tenho direito, né? Não tem problema não, entendeu? Aí justamente. Aí
Eles me deram tudo que eu tinha direito, aí eu saí, né? É Aí eu você. fiquei, paguei por fora o INSS para completar 30 anos, né? Aí depois que eu completei os 30 anos de contribuição, aí eu me aposentei através do INSS, né? Raimundo, quando você tomou conhecimento sobre a anistia e você procurou a entidade ou outros advogados para providenciar a sua reintegração às Forças Armadas, como aconteceu isso? Você Porque- conheceu alguém? Como é que foi? Não, porque sempre eu fui ligado àquela turma, o Senna, aquela turma todinha, entendeu? Que desde daquela época, não sei que você se lembra, né? Na Venezuela, a primeira vez que tinha uma sala lá, que era o Senna, né? E os pessoal da UNA. Aí desde lá pra cá, que eu pagava, nunca deixei de pagar a UNA, entendeu? Desde daquela época, entendeu? Aí pronto, aí de lá pra cá, aí foi o tempo que, quando saiu o negócio da anistia em 79, todo mundo deu entrada, como você deu também, né? Aquele requerimento que ele fez, né, pra Marinha, né? A ideia era indeferido, né? Aí depois de 86, né? 86, 85. 85, né? Aí é que começou a fazer aquele processo, né? Que o Senna tinha dado entrada no processo todo dia, entendeu? Aí quando foi em 89, aí saiu o resultado do processo. E a partir de 92 é que eu comecei a receber pela Marinha, né? Você fez parte daquele grupo 138, os primeiros? Não. Não, foi outro processo. O meu processo sempre foi individual. Muito bem. E como é que foi a sua história na UNA? Quando é que você conheceu a UNA? Você foi fundador da UNA? Foi. Você foi fundador? Fundador. Foi um fundador. Foi fundador da UNA, né? Eu estive lá na Venezuela, depois aqui na São José, Certo. depois lá na Praça 15, Sim. o show que tomava conta O Showa. da tesouraria, né? Você participou daquela greve de fome lá em Brasília? Em 70, Não, eu não fui. Em porque na 79. época, quem foi minha esposa, né? Essa foi sua esposa, né? Eu estava trabalhando, né? Aí ela ia, né? No meu lugar, entendeu? Eu sou testemunha que você já veio eu já fiz várias viagens com você, que você começou primeiro do que eu. Me diga uma coisa, o que representa para você essa entidade, a UNA? Não, para mim está tudo bem. É uma identidade que todo o pessoal da Marinha que foi atingido pelo ato, entendeu? Que procurou a UNA, entendeu? E foi daí que a gente conseguiu, né? As anistias para todo mundo. Né? Você sabe contar alguma coisa, como é que foi aquele racha que houve quando se afastou quando o Senna se afastou da entidade? Dá para você contar alguma coisa, já que você é um dos fundadores? Que o Daci foi falar que o Senna era mercenário? Não, porque eu não tenho quase assim falar sobre isso aí, entendeu? Só sei que eu estava na reunião, não sei que você estava. Lá perto ali eu sei o que, sindicato dos eletricistas, parece, né? Perto do Maracanã, entendeu? É que na época o Senna era presidente, né? Na época, né? Aí houve aquela divergência deles, né? O Daci com... Aí de lá pra cá, o Senna saiu e aí não participou mais da UNA, entendeu? Ele não participou da UNA, né? É. Muito bem. Se você tivesse dado alguma sugestão para modificar alguma coisa na UNA, o que você diria, o que você proporia? Sinceramente, assim, eu não tenho ideia, não, entendeu? Não tem ideia, não. Não tenho ideia, não. O que você acha desse documentário, essas entrevistas, depoimento, para formatar a memória, a história da UNA? Talvez seja importante, né? Para a entidade, né? E para muita gente também, né? Somente os colegas nossos que não têm interesse de procurar a UNA, entendeu? São aqueles que pegaram a graninha deles e foram embora, né? foram embora, né? Pois é.
Raimundinho, você tem uns 10 minutos para você falar em tema livre, o que você quiser falar. Sobre política, sobre Dilma, Lula, corrupção, você vai falar 10 minutos à vontade em tema livre. Sinceramente, eu não tenho... Eu fico sem falar nada sobre isso, né? Por exemplo, se você fosse um parlamentar, você votaria pelo impeachment da Dilma? Do meu ponto de vista, não, entendeu? Não, né? O que você justificaria o seu voto, se tivesse justificar por que não votou pelo impeachment? O que você alegaria? Inocência dela? O que você alegaria? Isso é muito... Isso é muito... Como é que se diz? É muito importante isso aí, entendeu? Porque certas coisas assim ninguém pode dar opinião, entendeu? De falar assim, entendeu? Porque a gente fala de um jeito e na hora H, nego interpreta de outra maneira, entendeu? Se eu deixar pra lá e não comentar nada.